IAG apresenta Esperança para a Vida. Santo Deus, Santo Pai, graças te rendemos por mais esta oportunidade ímpar e solene, a qual o Senhor nos concede de cá estarmos neste programa Esperança para a Vida, para mais um estudo da lição. Permita, Pai, que teu Santo Espírito seja o nosso professor. Nos guie durante o estudo da lição e, de modo especial, abençoa os nossos queridos irmãos, nossos amigos que nos assistem em casa. Seja feita a tua vontade até o fim desse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Saudações a todos que nos acompanham do outro lado de casa. E desta forma queremos dar as boas-vindas a todos neste programa Esperança para a Vida. E desde já, se não está inscrito no canal IAG Moçambique, pode aproveitar este momento para subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com os demais. Hoje estamos aqui reunidos com dois convidados especiais para juntos estudarmos a lição número 10, que tem como tema Completos em Cristo. Estamos a falar do irmão Rogério, que desde já saúdo e digo seja bem-vindo. Pode saudar os nossos irmãos que nos acompanham do outro lado. Muito obrigado, irmão Cipriano, mais uma vez. Seja bem-vindo, irmão e irmã que está aí em casa, nesse estudo da lição da Escola Sabatina. Amém. Também contamos com a presença do irmão Júlio. Seja bem-vindo. Pode saudar os nossos irmãos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite que me foi feito, para fazer parte de mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Quero desta forma dizer que é um prazer estar aqui para poder estudar a lição com os queridos irmãos que também nos assistem em casa. Sintam-se saudades e juntos vamos estudar a lição. Amém. E desde já queremos agradecer bastante aos irmãos que têm nos acompanhado diretamente de Brasil, Angola, assim como aqui em Moçambique. E queremos estender o convite para os irmãos continuarem a compartilhar estes conteúdos que passam aqui naquele que é o vosso canal IAG Moçambique. A lição número 10 tem como tema Completos em Cristo. E o verso para memorizar encontra-se no livro de Colossenses, capítulo 2, o versículo 16 e o versículo 17. O que diz Colossenses 2, versículo 16 e 17? Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Certo, então nós encontramos aqui estes dois versículos que, na verdade, muitas das vezes têm sido usados como textos polêmicos, porque trazem assuntos que alguns têm dado interpretações, sobretudo no que diz respeito às pessoas a viverem de acordo com os seus ideais, no que diz respeito ao que se comer e ao que se beber e, sobretudo, a questão da guarda do sábado. Mas acredito que nós vamos poder esclarecer sobre esses assuntos ao longo do estudo dessa lição, juntamente com os convidados que aqui se encontram. Agora, quando nós olhamos para a imagem que o autor nos propõe nesta lição número 10, encontramos aqui elementos interessantes, onde nós vimos aqui a mão, não é, que está cravada na cruz. Esta mão representa Cristo crucificado. E nós podemos ver também uma planta, não é? E essa planta simboliza uma nova vida, crescimento e esperança. Mas também vimos que a ligação entre a cruz e a planta mostra que nossa vida espiritual nasce da morte de Cristo. Não, é uma lição muito interessante que nós vamos poder aqui analisar, sobretudo o fato do apóstolo Paulo aparecer num contexto em que estava a haver muitas heresias na igreja em Colossos. Na lição de domingo encontramos a sabedoria e o conhecimento de Deus. E nós vamos ler aqui Colossenses capítulo 2, a proposta do versículo 1 até versículo 7, rapidamente. Vamos analisar o que o autor nos propõe aqui em Colossenses capítulo 2. Podemos até começar a partir do versículo 1. Diz que, pois, quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa,
para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinado, sempre cheios de ações de graça. Então, quando nós olhamos aqui sobre essa questão da sabedoria e o conhecimento de Deus, qual terá sido o propósito do apóstolo Paulo ao escrever estes textos que nós acabamos de ler para a igreja em Colossos? Muito bem. Talvez dizer o seguinte, né? Em primeira instância, dizer que em Cristo, de facto, nós somos completos, né? É através da cruz de Cristo que nós alcançamos a salvação. Não há necessidade de se acrescentar mais nada no sacrifício de Cristo. Então, Cristo foi suficiente, totalmente suficiente para poder nos redimir da escravidão do pecado. E indo diretamente para a nossa lição de domingo, o apóstolo Paulo, na verdade, ele quando escreve aos Colossenses, dentro desse contexto do capítulo 2, ele escreve com um propósito muito especial. Era proteger a igreja contra os falsos ensinos. Então, nós conseguimos aqui ver, ao estudar, né? Então, este capítulo 2, que a igreja do Colosso estava a enfrentar um problema que era muito crucial, tendo em conta que, na verdade, a igreja estava sendo invadida, não é, por vãs filosofias. Se infiltravam homens que aparentemente traziam, não é, um certo conhecimento, mas que este mesmo conhecimento era algo que era contrário, não é, ao evangelho de Cristo. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ao se aperceber, então ele traz essas advertências. Então, ele escreve com esse propósito de poder advertir a igreja para que a mesma igreja não fique desfacelada, não fique dividida por meio desses falsos ensinos que estavam sendo disseminados por esses falsos mestres. Bom, primeiro, quando eu vejo o título Sabedoria e Conhecimento de Deus, vou para o livro de Provérbios, capítulos 9, versículos 10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo e o entendimento. E também quando eu vou para o livro de Oséias, capítulos 4, versículos 6, já nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, não é? Aqui temos duas palavras importantes que a lição endossa: sabedoria e conhecimento. O que é ser sábio diante de Deus? Primeiro, ser sábio diante de Deus é o quê? É o temor do Senhor. Quando alguém obedece os mandamentos de Deus, automaticamente esta pessoa é sábia perante a Deus. Diferentemente do contexto humano, porque nós, para o ser humano, percebe-se que quando ele estuda conhecimento profundo de história, de matemática e tudo mais, logo para os outros, este ser humano é sábio, ou tem dotes, não é, de conhecimento, diferentemente do conhecimento de Deus. Agora, o apóstolo Paulo também aqui enfatiza a firmeza e ordem, não é? Primeiro, ele elogia, não é, o povo de Colossos pela boa ordem e a firmeza da fé. É muito importante, não é? Nos dias de hoje, para que nós também sejamos firmes, e para que nós sejamos o quê? Unidos na palavra de Deus, temos essa firmeza na fé. E também, o apóstolo Paulo fala que nós devemos andar em Cristo, não é? Aqui o versículo nos diz que nós temos que viver em Cristo, que é o estudo da palavra de Deus diariamente. E a plenitude de quê? Do próprio Cristo. Aqui o apóstolo Paulo enfatiza que em Jesus habitam que os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se nós queremos ser sábios, vamos para onde? Vamos para Cristo. Podemos dar um exemplo daquilo que aconteceu com o sábio Salomão. Ele não pediu muita coisa. Pediu o quê? A sabedoria para poder julgar o povo. O que Deus lhe deu? Sabedoria e também deu entendimento e mais riquezas. Hoje em dia, nós também temos que ter essa capacidade de pedir a sabedoria que vem de Deus. Exatamente. Quando nós olhamos aqui, encontramos realmente algo muito interessante e importante por se entender, porque essas vãs filosofias partem
o princípio de que o homem busca um conhecimento, busca uma sabedoria, mas porém a sabedoria do homem é tolice diante de Deus. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento encontra-se em Cristo Jesus. Ou seja, conhecer a Cristo habilita-te a ser sábio. E o homem sábio é um homem que age de forma prudente, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo traz um elemento interessante. Versículo 5, lemos que, pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. E o autor acaba trazendo esse texto num contexto da organização da igreja. Agora, a questão que eu gostaria de colocar aos irmãos é como é que a organização da igreja contribui para a preservação da verdade. Muito bem. De facto, a ordem ela é muito crucial para que a igreja possa crescer em graça e em sabedoria, tendo a Cristo como centro, sendo Cristo também o dono da própria igreja. Nem por acaso o apóstolo Paulo, na verdade, ele enfatiza este ponto da ordem. Então, vou dar um exemplo. A própria lição, na verdade, um dos pontos diz aqui, não é, que algumas pessoas enxergam a ordem e a organização da igreja apenas como uma estrutura administrativa, sem importância espiritual. Acabam separando, não é, a parte espiritual, que é a parte mais principal, e se enfatiza mais a questão da organização, detalhes, né? Então, não porque isso não seja importante, mas acaba se perdendo o foco daquilo que é o essencial, que é, na verdade, colocar Cristo como centro para que Cristo possa guiar. Vale ressaltar o seguinte, que a verdade sem amor é legalismo. E amor sem a verdade é fanatismo. Nos leva ao quê? Ao engano. Então a igreja, na verdade, tem que ser guiada pelos dois elementos, né? O amor e a verdade centrada em quê? Em Cristo, que é o centro, que é o cabeça da própria igreja. Muito bem. Na verdade, nós, como seres humanos, é que mudamos os princípios de Deus. Sempre os princípios de Deus estão lá. Eu gosto da igreja de 27º dia, por quê? Porque mesmo estando em Moçambique, não é? Eu sei que os brasileiros estudam a mesma lição. Isso chama o quê? Unidade teológica. É a mesma lição que, por exemplo, se estuda onde? Em Israel. É a mesma lição que se estuda nos Estados Unidos. É a mesma lição que se estuda no país mais pobre, não é? Do planeta Terra. Agora, quando eu vou para o livro de Atos, capítulos 15, aqui nos mostra o concílio de quê? De Jerusalém, onde aqui também estava a se debater sobre o quê? O concílio, falsas heresias. No versículo 1 diz o seguinte: alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Bernabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Bernabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Estão percebendo, não é? Então, neste concílio, aqueles homens estavam a dizer o seguinte: se você não for circuncidado, automaticamente você não será o quê? Não será salvo. Mesmo nos tempos do Antigo Testamento, a salvação não se baseava na circuncisão, não é? Significa era uma aliança que os hebreus tinham para com quem? Para com Deus. Posso dar um exemplo daquilo que aconteceu com os magos do Oriente. Os magos do Oriente não eram o quê? Não eram judeus, não estavam o quê? Circuncidados, mas Deus apareceu a eles através de uma estrela para pudessem levar as especiarias para quê? Para Jesus Cristo. Não é? Então, a salvação não se baseia em cerimoniais. Por essa razão que aqui, neste concílio de Jerusalém, houve o quê? Uma unidade teológica, assim como acontece também na igreja de 27º dia. Talvez trazendo um enxerto aqui, né? De forma sumária, Paulo, na verdade, traz aqui algo muito interessante, não é? Então, porque ele apela não a um culto emocional, ele apela, na verdade, à ordem, à firmeza, à fé também em Cristo. E gostaria, na verdade, de secundar o que estou a dizer aqui com o que está no livro Eventos Finais, na página 67. Essa citação diz o seguinte: os que não estão dispostos a estudar profundamente a palavra de Deus, a fim de compreender a verdade para este tempo, serão deixados confusos e enganados pelas falsas teorias que surgirão.
Então, significa que este contexto também se aplica para os nossos dias. Então, porque hoje em dia nós sabemos que no mundo já vão aí andando muitos falsos profetas, falsos mestres, na verdade, ensinando doutrinas que nós sabemos são doutrinas de demônios. Então, cabe a nós fazermos o quê? Examinar de forma diligente, buscar essa sabedoria, o conhecimento de Deus, para podermos não ser enganados. Então, precisamos, na verdade, buscar discernimento espiritual, buscar a presença do Espírito Santo, para que possamos, na verdade, não ser enganados, porque o inimigo, na verdade, está a todo custo à busca de poder derrubar a Igreja de Cristo. Exatamente. Então, de uma forma sumática, diríamos que o apóstolo Paulo escreve para fortalecer a fé da igreja em Colosso e para poder alertar a própria igreja e preveni-la de erros doutrinários ensinados pelos falsos mestres, dando ênfase que a sabedoria e o conhecimento está em Cristo e que a igreja deve estar unida em amor, ok? E poder manter aquilo que é a fé estabelecida pelo próprio Cristo. Na lição da segunda-feira encontramos enraizados e crescendo em Cristo. O que significa estar enraizado em Cristo? No livro de 1 de Coríntios, capítulos 3, versículos 6, a Bíblia nos diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Olhamos só. Aqui enfatiza o quê? Enraizados e crescendo em Cristo. O que terá acontecido? O apóstolo Paulo ele já tinha uma maturidade espiritual. Por essa razão que ele deu esta ordem do discipulado ao Apolo. E quem regou é o Apolo. Mas quem fez crescer é o próprio Deus. Agora, quem converte o ser humano não somos nós. É o próprio Deus, através do Espírito Santo. Agora, aqui o apóstolo Paulo aqui usa metáforas, não é? Como, por exemplo, a árvore. E também usa como construídos, como uma casa. Uma árvore, para atingir uma maturidade de dar frutos, ela precisa ser o quê? Ser regada. Para que atinja uma maturidade cristã, primeiro deve fazer o quê? Deve estudar a palavra de Deus. Deve ser regada. Esse regar, se vê que é o estudo diário da palavra de Deus, até que atinja, não é, uma maturidade, assim como acontece com o cristão. Muito bem. De facto, como bem dizia o irmão Rogério, então o apóstolo Paulo aqui recorre à metáfora. Então, Isaías também, 61, deixa bem claro, né? Quando nós lemos aqui, a ordenar acerca dos tristes de Sião, os que lhes der ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, nós, na verdade, como seres humanos, como cristãos, não é? Enraizados em Cristo, somos plantação de quem? Do Senhor. Então, essa plantação tem que ter raízes, não é? Firmadas em Cristo. Assim como nós também vimos na imagem, não é? Então, na lição de sábado. Então, significa que rega, não é? Então, esta planta é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Então, o sangue de Cristo é que faz com que esta planta possa germinar e produzir frutos e frutos em abundância. E algo muito interessante, que também podemos voltar à imagem, é que a terra, não é? Que representa o nosso coração, é esta terra que é irregada pelo quê? Pelo sangue de Cristo. Então, nosso coração precisa, de facto, estar conectado a Jesus em amor e em justiça, para que, na verdade, nós estejamos enraizados, estejamos conectados e possamos, na verdade, crescer em graça, em sabedoria. E também o livro de Lucas, capítulos 8, versículos 11 a 15, aqui Deus nos dá uma explicação sobre a semente, não é? Aquela parábola das sementes, né? Em que o próprio Jesus Cristo nos diz o seguinte, diz que a semente é o quê? É a palavra de Deus, não é? Nós recebemos a semente. Então, o que acontece? E o solo representa o coração humano, conforme nós temos, conforme o irmão Júlio estava a falar aqui do quê? Da imagem que nós conseguimos perceber aqui. Então, logo não fugimos à regra daquilo que o apóstolo Paulo também usa aqui como metáforas, e o próprio Jesus Cristo, para explicar aos discípulos, assim como o povo, ele usava parábolas. Ok, então nós vimos aqui o apóstolo Paulo realmente comparando o cristão a uma planta que precisa estar enraizada
em Cristo. Mas vimos aqui que a vida espiritual desse cristão depende da palavra e da atuação do próprio Deus. E permanecer em Cristo produz frutos. Mas quando nós não permanecemos em Cristo, o que é que acontece? Podemos ser uma árvore estéril. Então, eu gostaria de saber de forma prática dos irmãos o que pode impedir nos nossos dias o crescimento espiritual. Muito bem. O monitor traz aqui um ponto muito interessante e a própria lição, na verdade, também acaba enfatizando. Mateus, né, capítulo 3, versos 10. Está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz o bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, se nós estamos em Cristo, precisamos produzir o quê? Bons frutos. Porque estamos conectados o quê? À fonte de vida. Esta fonte que nutre, então, esta planta que está enraizada, que precisa crescer também em Cristo. A irmã White, no livro Desejar Todas as Nações, página 584, ela traz algo muito interessante aqui. Ela diz o seguinte: aqueles que professam ser cristãos, mas não produzem frutos para a glória de Deus, estão ocupando espaço no jardim do Senhor. Isso é muito profundo e é muito também desafiador. Então, sua vida é uma negação prática da fé que professam. Então, se nós estamos enraizados em Cristo, nós precisamos fazer o quê? Produzir o quê? Frutos. Caso contrário, essa planta que somos nós, que foi plantada no jardim de Deus, então ela precisa ser cortada, assim como o texto de Mateus, né, 3, versículo 10, diz. Então, nós precisamos, de fato, estar conectados em Cristo. Buscar, na verdade, o conhecimento, a sabedoria, para que possamos, na verdade, crescer cada vez mais, para que não sejamos uma planta que apenas está ali para ocupar o espaço. Então, um espaço que, na verdade, precisa, na verdade, glorificar a Deus. Então, nós precisamos glorificar a Deus através das nossas boas obras, porque somente em Cristo nós podemos produzir o quê? As boas obras também da salvação. Muito bem. E a lição também aqui no último parágrafo diz o seguinte: em resumo, aceitar ensinos contrários às Escrituras é rejeitar a Cristo. Aqueles que abraçam falsos ensinos acabam tragicamente adotando um evangelho diferente e colocando autoridades humanas acima da autoridade da Bíblia. Esse foi um perigo na Igreja Apostólica e continua sendo uma ameaça hoje, não é? Nós não devemos honrar ou exaltar o ser humano no dia do sábado acima do nosso Deus. A Bíblia nos diz aqui, acima também do quê? Da própria Bíblia, porque nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus é que fala conosco. Certamente. Em Lucas capítulo 8, vamos ler o versículo 14. Diz que a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida e não dão fruto que chegue a amadurecer. Não, as preocupações desta vida, a busca constante do dinheiro, a busca constante das riquezas, faz com que muitos possam perder de vista aquilo que é o reino celestial, aquilo que é o essencial na nossa vida. Então, nós temos que nos certificar de sermos a semente que cai em boa terra, em terra fértil, que vai estar enraizado, ligado a Cristo e vai crescer e produzir os frutos que Deus deseja ver na vida de cada um de nós. E vamos ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo 11 a 15, para podermos ver que tipo de problemas, entrando fundo naquilo que era o problema na igreja de Colossos. Vamos ler aí Colossenses capítulo 2, versículo 11 a 15. O que é que diz a palavra de Deus? Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículos 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo.
ele nos perdoou todas as transgressões. Versículos 14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Certo. Quando nós analisamos aqui o versículo 12, o apóstolo Paulo aqui traz a questão de sepultados com Cristo no batismo, ou seja, ele traz a questão do significado do batismo, que é morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Que lições podemos tirar deste ensinamento para o nosso dia a dia, a questão de morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo? Qual é o significado disto de uma forma prática na vida cristã nos nossos dias, antes concretamente de entrarmos na questão da escrita da dívida? Na verdade, fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz, não é? Essa maravilhosa luz nós sabemos que é o Evangelho de Cristo, né? O Evangelho que salva, redime, não é? O próprio ser humano e acaba concedendo a oportunidade de poder herdar a vida eterna. Então, quando nós conhecemos a Jesus através da verdade, não é, que é esse Evangelho da salvação, então nós precisamos mortificar o nosso velho homem, a nossa velha natureza. Por isso, quando, por ocasião do batismo, nós vamos, não é, às águas batismais, aquele gesto, aquele, diria, símbolo público, quando nós somos mergulhados na água, então nós sabemos que aquele ato simboliza o quê? Morrer para o pecado. E quando a pessoa ressurge, sai da água, na verdade, essa pessoa também está a ressurgir, obtendo uma nova vida em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que a pessoa vive em novidade de quê? Deve viver o quê? Em novidade de vida. Porque já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Exato. Na verdade, nós podemos tirar várias lições do batismo. Nós sabemos que, na verdade, quando o homem é sepultado ao submergir, ele é sepultado com quem? Com Cristo. E depois vamos para o quê? Para a ressurreição de Jesus Cristo, que simboliza o quê? O emergir. Então, ele é surgido para o quê? Para uma nova vida. É aqui onde nós encontramos a glorificação. É assim, não estou aqui a dizer que uma pessoa, ao emergir, automaticamente nasce com um corpo glorificado, porque tem exemplo aqui da ressurreição de Cristo, porque quando Jesus Cristo ressuscita, ele ressuscita com um corpo que é glorificado, mas o ser humano, automaticamente, ele vive uma nova vida com Cristo Jesus. Agora, quando eu também vou para algumas partes da lição aqui, fala da morte para o quê? Para a vida. O ser humano é morto por causa do quê? Dos pecados. A intervenção de Deus traz a vida ao quê? Ao nos perdoar. Então, significa que, em outras palavras, que é em Cristo Jesus em que nós temos o perdão dos nossos pecados. E não só, é ainda em vida que nós temos que vencer o pecado, não é? Então, para que em nenhum momento Jesus Cristo, ao regressar, encontre-nos com mácula. Muito bom. Quando nós olhamos a Bíblia de forma genérica, ela nos mostra, principalmente quando nós entendemos a questão do juízo, que há livros em que as nossas ações são lá registradas, sejam as boas ações, assim como as más ações pelos quais nós seremos julgados. Então, uma das coisas que é muito importante compreender é que Efésios 4, versículo 5, diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Porque são muitos que quando você questiona se foram batizados, vão dizer que sim, foram batizados. Mas o batismo pelo qual essas pessoas passaram não é o batismo bíblico. E esse batismo que o apóstolo Paulo está a fazer referência aqui em Colossenses é o batismo por imersão, que é o mesmo batismo que Jesus Cristo passou por ele. Estamos a dizer que a pessoa é mergulhada na água, todo o corpo completo, e é tirado e sai. Então, muitos hoje em dia têm experimentado vários tipos de batismo, mas a Bíblia só afirma que há um só tipo de batismo.
Mas depois de termos mergulhado, há um tipo de batismo pelo qual nós precisamos diariamente passar por ela, que é o batismo do Espírito Santo. Então, cada um de nós precisa experimentar ou renovar este batismo através da presença do Espírito Santo na sua vida. Mas quando descemos aí no versículo 14, o apóstolo Paulo traz um assunto que é muito importante ser analisado aqui. Diz que apagando a escrita da dívida, que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Muitos usam essa passagem para afirmar que a morte de Jesus Cristo aboliu os 10 mandamentos. Será que é isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui nesta passagem de Colossenses 2,14? Claro que não, não é? Quando se diz que a dívida cancelada, conforme estava a ler aqui no livro de Colossenses capítulo 2, versículos 14, aqui fala da morte de que Jesus Cristo, que ele apagou a nossa dívida completamente e removendo-nos do quê? Da condenação. Não é? Isso é um assunto muito importante. Muitas das vezes as pessoas costumam dizer o seguinte, conforme estava a dizer, que Jesus Cristo, ou o próprio Deus, ele aboliu a lei aonde? Na cruz do Calvário. Que lei? Estão a perceber, não é? Aqui estamos a falar das leis cerimoniais. Em nenhum momento o nosso Jesus Cristo ele tem abolido a lei. Por exemplo, quando nós vamos para o livro de Mateus capítulos 5, 17 a 18, ele diz abertamente que ele não veio abolir a lei e os profetas. Então, como que esse Jesus Cristo, quando ele estava em vida, ele teve que cumprir os 10 mandamentos e quando ele morre, na sua ressurreição, diz que a lei já não funciona. Então, se a lei já não funciona, que são os 10 mandamentos, se a lei moral, então eu posso adulterar, não é? Posso matar, não é? Então, que lei é esta? Na verdade, as pessoas costumam usar este versículo quando querem atacar o sábado, não é? Porque o sábado representa o caráter do próprio Deus, que é o ponto de litígio, não é? Entre o guardador dos mandamentos de Deus com aquele que guarda o domingo, não é? Então, é importante que nós saibamos que, na verdade, a lei de Deus é eterna, não é? Em nenhum momento foi abolida na cruz do Calvário. De facto, o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses 2,14, não está, na verdade, falando da lei moral, a lei dos 10 mandamentos, o decálogo, neste caso, mas sim das leis cerimoniais, ok? Então, é muito importante nós percebermos este ponto, porque é aí onde reside a confusão, não é? Principalmente no meio evangélico. Uma questão mesmo retórica para ele. Se a lei de Deus, não é? Então, foi cravada na cruz, eu faço a seguinte questão. Será que ainda há necessidade de nós guardarmos os 10 mandamentos? Eles vão responder sim. Quero acreditar se há os nossos irmãos que nos assistem em casa, que não guardam talvez a lei ou o sábado, reconhecem que os 10 mandamentos ainda estão vigentes. Então, automaticamente, há uma contradição. Então, logo, o apóstolo Paulo aqui não está a falar especificamente da lei moral, mas sim da lei cerimonial. Era baseada em o quê? Ordenâncias, que eram as sombras, né, da realidade que é Cristo Jesus. Então, isso é muito importante nós percebermos, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 1. Então, nós lemos aqui Hebreus 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, poderá aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, nós sabemos que quando Cristo morre na cruz, não é? Todas aquelas leis que eram, na verdade, praticadas no Antigo Testamento se cumprem nele, não é? Com exceção da lei moral, porque nós sabemos que a lei moral representa o caráter de Deus. Deus é amor. Certamente. E aqui fica claro que o apóstolo Paulo não está a falar, sobretudo, sobre a lei de Deus, porque estaria a entrar em contradição com o próprio Cristo, quando Cristo afirmou que ele não vinha abolir a lei, mas vinha cumprir a lei. E estaria também a se contradizer, porque é o próprio apóstolo Paulo que questiona se anulamos a lei pela fé, exatamente. E ele diz que de maneira nenhuma, pelo contrário, nós confirmamos. Porque aqui em Colossenses 14, a chave para podermos compreender melhor esse texto é que Colossenses 2,14 nos dá o elemento de que essa escrita de dívida era contrária e constava contra nós, servia de testemunho contra o povo.
Então, quando vamos para o Deuteronômio 31, nós vamos perceber que não trata-se da lei de Deus, os 10 mandamentos. Em Deuteronômio capítulo 31, no versículo 24 e versículo 26, nós encontramos aqui o seguinte, que tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a Arca da Aliança do Senhor. O que tinha a Arca da Aliança do Senhor? O que ficava lá? Os 10 Os 10 mandamentos. Mas aonde? Dentro da arca. Continuando no verso 26, diz: tomai este livro da lei e pondo-o ao lado da Arca da Aliança do Senhor. O livro da lei estava dentro da arca? Não, estava ao lado da Arca do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja como o quê? Como testemunha contra vós. Então, o livro da lei continha lá as leis cerimoniais que já apontavam para Cristo, o cumprimento em Cristo. Nós vamos entrar mais fundo quando entramos na lição da quarta-feira sobre a questão de sombra ou corpo. Então, fica bem claro aqui que a lei dos 10 mandamentos é uma lei imutável. O apóstolo Paulo não está a fazer referência à questão da abolição da própria lei. Assim como o próprio autor já traz várias interpretações aqui para este assunto, mas em nenhum momento aponta para a abolição da lei do próprio Deus. Não sei se queria dizer algo, irmão Júlio. Talvez acrescentar aqui um texto de Espírito de Profecia. No livro Desejado de Todas as Nações, página 365, a serva do Senhor diz o seguinte: o sistema cerimonial tinha cumprido o seu propósito. No sacrifício de Cristo, tipo encontrou o antítipo, sombra encontrou a realidade. O véu do templo rasgado proclamava que o caminho estava aberto e que as ofertas simbólicas não mais eram necessárias. Então, nós encontramos que, na verdade, em Cristo se cumprem todas as cerimônias, porque a realidade já estava manifesta. Então, a sombra encontrou a sua realidade. E no último parágrafo, aí, o autor diz que Paulo não sugeriu que os 10 mandamentos foram cravados na cruz. Especialmente porque ele define o pecado como violação dos 10 mandamentos, em Romanos 7,7. Então, vimos aqui claramente que Paulo não estaria em contradição com ele mesmo. Então, vimos claramente que não trata-se da lei de Deus. Quando nós falamos aqui, estamos a falar das leis cerimoniais que havia uma tentativa de se impor sobre a igreja de Colossenses. Então, Paulo veio para mostrar que já não havia necessidade do cumprimento dessas leis. Na lição da quarta-feira, no versículo 16, podemos ler o versículo 16, Colossenses 2, 16 até 19, para podermos discutir a fundo mais sobre essa questão que vimos na lição da terça-feira. O que é que diz o versículo 16 até 19? 16, assim lemos. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. 17. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. 18. Ninguém vos domine ao seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Certo. Ao analisarmos esses textos que acabamos de ler aqui, o apóstolo Paulo traz um assunto muito importante para nós compreendermos no dia de hoje. Porque ele diz que ninguém deve julgar, ou ninguém deve ser julgado pelo comer e pelo beber. Será que é uma autorização para comermos qualquer coisa, bebermos qualquer coisa? Os irmãos vão nos ajudar a entender isso. Ele vai fundo e traz a questão do sábado, que ninguém também vos julgue pelo sábado. A questão que se coloca é, se nós, na lição da terça-feira, afirmamos que a lei de Deus não foi abolida, não foi cravada na cruz, e nós sabemos que na lei de Deus o quarto mandamento é a guarda do sábado. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 16, diz que ninguém vos julgue pelo sábado. Será que ele está a falar deste sábado da lei de Deus?
O que os irmãos podem dizer para aqueles que nos acompanham do outro lado de casa? Muito bem. Primeiro, eu gostaria de definir sombra, não é? Para que os irmãos percebam lá em casa. Quando nós falamos de sombra, é algo passageiro, não é? Algo transitório. É sombra. E também a sombra mostra aquilo que são linhas gerais, não é? Do original. Estão a perceber, não é? Por exemplo, que chamamos de quê? De sombra. Com esta definição etimológica, já percebemos que tudo o que era sombra foi cravado aonde? Na cruz. Que leis são essas? Estamos a falar de leis de quê? Cerimoniais. Por exemplo, quando nós vamos para a primeira lei, que era a Páscoa. Temos a Páscoa, temos pães asmos, temos as primícias. E essas 3 festas eram chamadas de quê? De sábados. Então, as festas eram chamadas de quê? De sábados. Não é? Era o santo dia do quê? De convocação. Por isso que se diz que eram dias santos. Não é? A Páscoa representava o quê? A libertação do quê? Do Egito, da escravidão. Estamos juntos, não é? O que acontece? Quando Jesus Cristo morre na cruz, ele nos liberta do pecado. Estamos bem? Agora, nós já não precisamos celebrar o quê? A Páscoa. Porque a Páscoa terminou com a morte de Jesus Cristo onde? Na cruz do Calvário. E também acontece isso nos pães asmos, que esses pães asmos, ou esta cerimônia, durava 7 dias. Quando falamos dos pães asmos, que durava 7 dias, era uma remoção do pecado, não é? Do povo, neste caso, que eles comiam pão sem fermento. Essas 2 festas juntas, não é? Representam hoje em dia que nós chamamos de Santa Ceia. E também temos a festa das primícias, que esta festa das primícias representava o quê? Os primeiros frutos. E também representa a ressurreição de Jesus Cristo, não é? Porque ele é a primícia dos mortos. Temos outra festa dos Pentecostes, que era 50 dias após as primícias, temos as trombetas, temos a expiação, temos os tabernáculos, não é? Todas essas festas, outras que eu acabo de mencionar aqui, as trombetas, expiação e tabernáculo, são festas que ainda continuam hoje em dia, porque nós estamos perante o grande dia do quê? Da expiação, não é? E os tabernáculos, sabemos que era uma celebração da aparição de quê? De Deus. E também vai ser uma festa futura que vai representar a aparição de quê? De Jesus Cristo. Agora, quando nós falamos de comidas e bebidas, não é? Parece que estou a me demorar muito nesse aspecto, porque é para os irmãos percebam, não é? Porque os judeus, não é? Eles traziam o quê? Bebidas, não é? E o quê? E comida para o quê? Para o templo, não é? Então, isso também se cumpre com a morte de Jesus Cristo no Calvário. Quando falamos da abolição da lei, eu tenho que insistir nesta parte, não é? Quando eu vou para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 13, vou começar de 14, diz o seguinte: de Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Quem é este que sentou na sinagoga no dia do sábado? Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Quem estava aqui era o apóstolo Paulo, não é? No sábado. E quando também vamos prosseguir no mesmo capítulo 13, versículos 42, diz que quando Paulo e Bernabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Versículos 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do quê? Do Senhor. Quando eu continuo, no capítulo 15, versículos 21, diz o seguinte: pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos o quê? Os sábados. Queridos, se o Paulo diz que aboliu a lei lá no livro de Colossenses, não é? Por que ele guardava o sábado? Por quê? Por que ele guardava o sábado? Será que o Paulo está a se contradizer? Não. O que acontece? Aqui encontramos o preceito do homem que nega o mandamento de Deus para ele guardar o domingo. Não existe nenhuma parte da Bíblia que Deus muda o sábado para o domingo. Não existe. Esta é a invenção do homem.
E nós, na verdade, vamos ser cobrados por este conhecimento que nós temos hoje sobre a guarda de sábado e mesmo assim nós estamos o quê? A negligenciar. No livro de Atos 17, versículos 30, a Bíblia nos diz, não é? Que Deus não toma em conta o tempo de quê? De ignorância. Agora o irmão já sabe que o sábado é bíblico. Por favor, comece agora a guardar. Nós somos salvos para obedecer. Quero agradecer, né, o irmão Rogério pela explanação e, na verdade, acabou me instando a poder convergir com o que ele estava a dizer. O livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16, 17, nós sabemos que é um dos textos que cria muita controvérsia, né? Tal no mundo cristão, neste caso, com ênfase nos evangélicos, porque usam esse texto para poder anular a lei de Deus, de forma específica, o sábado, não é? O quarto mandamento, não é? Então, da lei de Deus. E nós já havíamos aqui afirmado com antecedência que, na verdade, isto é uma contradição. Não faz sentido, na verdade, dizer que a lei ainda é válida, mas, ao mesmo tempo, o quarto mandamento já não pode ser guardado. Então, que mandamentos são esses que devem ser guardados? Talvez é uma outra lei, então, que foi criada. E o apóstolo Paulo e a Bíblia deixam bem claro que nós não podemos dar ouvido ao outro evangelho. Então, esse é o outro evangelho. Mas o apóstolo Paulo aqui, na verdade, quer nos proteger contra este outro evangelho, contra esses perigos, essas falsas doutrinas, essas sutilezas com aparência de piedade. Então, nós precisamos, na verdade, colocar a nossa mão na Bíblia, nos concentrarmos naquilo que é o contexto, né? O que o apóstolo Paulo quis transmitir, não é? Nesses versos, né? 16 e 17. Quando nós vamos para o livro de Levíticos, capítulo 23, versículo 18, lemos algo muito interessante aqui. Assim lemos. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem mancha, de 1 ano, e um novilho, e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações. E agora vamos também fazer um link com o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 10. Hebreus 9, versículo 10. Consistindo somente em manjares e em bebidas, em várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Se nós formos analisar aqui o contexto, conseguimos perceber que aqui o apóstolo Paulo está a falar do quê? De festas ritualísticas, mas não acerca da lei de saúde descrita no capítulo 11 de Levítico. Mas podemos aqui abrir um parênteses. Temos aqui manjares, bebidas e várias outras coisas, né? Então, será que, na verdade, nós, como povo de Deus, olhando de forma específica para a questão de saúde, será que esse texto também abre espaço para nós podermos comer qualquer coisa? Porque os evangélicos usam este texto para poder dizer que, na verdade, nós estamos livres para comer qualquer coisa. Então, tudo que, na verdade, Deus nos deu, nós devemos receber com ações de graças e desfrutar. Mas será que é isso que o apóstolo Paulo quis nos dizer aqui? A resposta é não. Então, devemos ter em conta que aqui o contexto é ritualístico. Não tem nada a ver com as leis de saúde do capítulo 11, porque Deus não muda. Então, puro e o impuro sempre, na verdade, o puro sempre será puro, o impuro será impuro. Então, não há como, na verdade, Deus mudar, dizer que agora, já como morri na cruz, ok? Então, tudo aquilo que era imundo agora se tornou puro, porque eu morri na cruz. A Bíblia, em nenhum momento, na verdade, abre espaço para, na verdade, eu diria, para a glutonaria. Por quantas palavras teremos a dizer que Cristo estaria, na verdade, a criar ou abrir espaço para que, na verdade, os cristãos se tornem o quê? Glutões. Então, que fique bem claro que aqui o contexto é o quê? Tem a ver com rituais, ok? E quando vamos mais para frente, encontramos a questão do quê? Da lua nova e também a questão dos sábados. O irmão Rogério deixou bem claro aqui, não é? Que os sábados, não é? Que se refere aqui, tem a ver com os sábados cerimoniais, não o sábado do quarto mandamento. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 2 a 3, lemos: E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou,
porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara. Normalmente nós temos respondido o seguinte, não é? Então, será que Deus cansa-se? Não. Deus descansou porque queria nos dar o exemplo. E a Bíblia é bem clara, né? Malaquias 4, versículo 6. Deus é imutável. Deus não muda. Então, se Deus não muda, será que depois de alguns anos abriu exceção para que um dos seus servos criasse condições para que a sua lei fosse, na verdade, abolida? Principalmente esta lei que foi dada logo no princípio para o primeiro homem como uma bênção. Porque hoje nós entendemos que o quarto mandamento, na verdade, é uma bênção, não é? Então, visa, acima de tudo, fazer o quê? Beneficiar o próprio humano. Não é por acaso que Marcos 2:27 diz que o sábado foi feito por causa do homem. Não é por isso que o Senhor Jesus também é o Senhor no dia do sábado. O sábado pertence a quem? A Jesus. Ok? Então, não há como Jesus voltar a anular esta mesma lei que ele deu ao próprio homem como um deleite. Então, o sábado não é nenhuma sombra, ok? Então, não é nenhuma sombra, porque o sábado faz parte da lei de Deus, que é uma lei imutável, é uma lei eterna, é para sempre. Agora, já imaginou se Deus mudasse ou se tivesse uma variação? Esse Deus automaticamente não seria digno de adoração. Por quem sabe, daqui a alguns anos, esse Deus vai o quê? Vai mudar. Quem muda, tem variações, é o ser humano. Pois. Não é? Deus em nenhum momento mudou. Ele colocou a lei que representa o governo dele para que toda a criatura pudesse obedecer. Muitas das vezes as pessoas costumam dizer que o ser humano em nenhum momento pode o quê? Obedecer à lei de Deus. Porque Deus, ou porque Jesus Cristo, ele obedeceu à lei na cruz do Calvário. Estamos vendo? Então, se Deus obedeceu, se Jesus Cristo obedeceu à lei, quer dizer, nós como Deus é o nosso exemplo, por que nós também não obedecemos a mesma lei? Porque nós aqui na Terra queremos almejar assim que é o caráter e a perfeição de Cristo. Nós estamos a estudar diariamente a palavra de Deus para o quê? Para que alcancemos a maturidade de Cristo. Então, é dessa forma que nós temos que cumprir a lei de Deus. Quando nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 7, versículos 25, diz o seguinte: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Não é? Quem é este que mudou os tempos e as leis? Quando nós vamos concretamente para os tempos de Constantino, no quarto século, vamos perceber que ele é que começou a mudar as leis, assim que mudou as leis, por essa razão que o ser humano, a partir de agora, pensa que de alguma forma, quando ele guarda o domingo, é Deus que mudou. Não é Deus que mudou, é o ser humano que mudou. Então, vamos deixar de guardar aquilo que são preceitos dos homens, não é? Este não é o preceito de Deus, mas sim é o preceito do quê? Do ser humano. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Deus diz que ele não muda, não é? Não há nenhuma sombra de variação para com Deus. Okay? O autor acaba dizendo que esses dias cerimoniais, assim como sacrifícios, apontavam para a obra de Cristo. O sábado, por outro lado, foi instituído no Éden, antes do pecado, muito antes que os sacrifícios cerimoniais fossem adotados. Portanto, ele não era uma sombra destinada a desaparecer após a cruz. E quando olhamos para o sábado cerimonial, ele podia ser qualquer outro dia. Mas o sábado que foi instituído no Éden é no 7º dia, que é o sábado do nosso Senhor. Em Colossenses capítulo 2, versículo 20 até 23, o apóstolo Paulo fala aqui da questão dos preceitos dos homens. Podemos ler Colossenses 2, versículos 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a ele, vocês se submeteram a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de facto, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne.
Ok? Então, quando nós olhamos para o contexto, nós vimos que os fariseus ou os escribas na altura tentavam sobrecarregar as pessoas, fazendo com que elas cumprissem as leis cerimoniais que a maior parte delas tinham sido cravadas na cruz. Então, o apóstolo Paulo vem para mostrar que fazendo isso aí já não é um mandamento divino como tal, mas é uma imposição humana, são preceitos dos homens. O que eu gostaria de saber dos irmãos é, no mundo cristão hoje em dia, será que ainda é possível encontrarmos aquilo que são os preceitos dos homens no lugar daquilo que é a vontade de Deus? Porque quando lemos, por exemplo, aqui em Marcos capítulo 7, no versículo 6, a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Será que ainda é possível, hoje em dia, no mundo cristão, encontrarmos, se sim, quais são exemplos claros de preceitos dos homens que são ensinados dentro do cristianismo? Muito bem. De fato, a resposta é positiva, não é? Então, e vale ressaltar que, de fato, até os nossos dias, nós encontramos os fariseus modernos, não é? Então, que são pessoas, não é? Com mentes cauterizadas, como a Bíblia diz, e cegas, tá? Em alguma circunstância, né? Com aparência de piedade, que tentam substituir o que é o lugar de quem? De Cristo, não é? Por meio de tradições humanas. A serva do Senhor diz algo muito interessante no livro Desejar Todas as Nações aqui, que eu gostaria de poder trazer para poder apimentar esta resposta e o nosso debate. Então, o Desejar de Todas as Nações, não é? Aqui nós lemos, capítulo 73. Aqui diz o seguinte: a religião de Cristo nunca se destina a destruir a liberdade da mente ou a escravizar a consciência. Toda forma de religião que consiste principalmente em cerimônias exteriores, restrições humanas, é uma religião sem Cristo, o que eu estava a dizer. Há líderes, há mestres que tentam se colocar no lugar de Cristo, não é? E trazem, não é? Regras, trazem certos ensinamentos, mas que não estão fundamentados na pessoa de Cristo, que são apenas, na verdade, preceitos humanos, são tradições humanas. No livro Grande Conflito, capítulo 35, a serva do Senhor diz o seguinte: quando os homens procuram controlar a consciência por meio de decretos humanos, colocam-se no lugar de quem? De Deus. Toda religião baseada em imposições humanas, ainda que tenha aparência de piedade, é desprovida do poder que transforma o caráter. Então, precisa estar alicerçada na verdade, em Cristo Jesus. Somente assim, esta mesma verdade trará o quê? Transformação na vida dos crentes, de todos aqueles que, na verdade, desejam viver piamente em quê? Em Cristo Jesus. Então, nós hoje, e também por meio desta advertências, né, por parte do apóstolo Paulo, então, cabe a nós, não é, como cristãos genuínos, olharmos para Jesus, fitar os nossos olhos em Jesus, não hipotecar a nossa fé, não é, a seres humanos que são falíveis, como nós. Infelizmente, hoje em dia, nós encontramos que há muitos dentro da igreja que pensam que, na verdade, a salvação deles depende dos seus líderes. Não porque os líderes, na verdade, não desempenham um papel preponderante na salvação das almas. A Bíblia é bem clara que os líderes, na verdade, devem fazer o quê? Guiar, não é, as ovelhas no caminho do Senhor. Então, o Senhor levantou esses homens para poderem, na verdade, destruir, não é, essas ovelhas na sã doutrina, que é essa doutrina de Cristo. Mas quando esses líderes se desviam daquilo que é a doutrina verdadeira, não é, que é exaltar a Cristo, não é, como suficiente, Cristo como completo, não é? Então, automaticamente já acabam, na verdade, ensinando o quê? Preceitos humanos. Então, se eles começam já a trazer preceitos humanos, então nós temos o dever, a obrigação de não ouvi-los e não segui-los, ok? Porque nós temos liberdade de consciência. Nós precisamos adorar a Deus
em espírito e em verdade. Então, nós somos chamados hoje, nesses últimos dias, a poder adorar a Deus em espírito e em verdade, não é? No temor no Senhor, tendo Cristo, como bem temos enfatizado aqui, como o centro da nossa adoração. No livro de Mateus, capítulo 23, versículos 4, nos diz que atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Jesus Cristo aqui estava a falar dos fariseus. Eles tinham 613 mandamentos para que o povo pudesse carregar. Por exemplo, um dos mandamentos, se uma pessoa pudesse andar 1 quilômetro no dia do sábado, era o quê? Era pecado. Carregar uma esteira no dia do sábado era o quê? Era pecado. Olha só, eram várias leis que até os próprios fariseus dificilmente suportavam, não é? Mas eles obrigavam para que o povo pudesse o quê? Suportar essas leis. Agora, existem vários preceitos humanos nos tempos de hoje, mas eu aqui só coloquei 2 preceitos que achei muito interessantes para que os irmãos pudessem analisar aí em casa também. Por exemplo, a falsa humildade e rigor. O que acontece? Hoje em dia, temos aquilo que nós chamamos de humildade fingida, não é? Apresentam eles um espírito de piedade, enquanto eles estão longe da humildade. Conforme o nosso piano leu aqui o livro de Marcos, capítulos 7 e 6, Deus disse o que? São hipócritas, não é? Que nos seus lábios, não é? Falam coisas bonitas, enquanto que os corações estão o quê? Estão longe. Outro preceito, não é? Do homem é fazer ostentação, não é? De piedade. Hoje em dia é fácil você encontrar homens que estão a exibir o quê? Virtudes religiosas. Até acaba enjoando. Então, você falar disso, ver as pessoas pensar que, uau, que crente esta pessoa. Muitas das vezes nós usamos esta forma de pensar, pensando que aquela pessoa é mais ungida pelo Espírito Santo do que aquele, digamos assim, aquele braço da igreja que é tão humilde, não é? Que às vezes Deus costuma receber as orações do quê? Daquele humilde do que aqueles que aparentam ter o quê? Virtudes de piedade. Que exemplo o irmão Rogério daria de um preceito do homem que pode ser uma prática dentro das igrejas nos dias atuais? Um dos exemplos é a salvação pelas obras, não é? Em nenhum momento, mesmo o apóstolo Paulo endossa que a salvação do ser humano é pelo quê? É pelas obras. A salvação é mediante o quê? A graça de Cristo Jesus. E nós temos que praticar o quê? Boas obras, não para sermos o quê? Para sermos salvos. Não é? É um dos exemplos que eu encontrei aqui. Muito certo. Irmão Júlio? De forma direta, diria o seguinte, não é? Quando a questão de um exemplo direto e concreto. Por exemplo, numa igreja onde um pastor diz que a minha decisão, não é? É uma decisão final. Não há mais nada que os membros possam opinar. Eu sou a autoridade máxima aqui. Mas mesmo assim, sabendo que ele está a violar o quê? Certos princípios bíblicos. Então, veja só. Então, veda a consciência dos irmãos de poderem, na verdade, darem o seu parecer. Então, para mim, eu só vejo também como um exemplo concreto do que é um preceito humano, não é? Porque não existe nenhuma autoridade humana que pode substituir, não é, a autoridade celestial, a autoridade de Cristo. Porque nós sabemos que a autoridade suprema pertence a Cristo. Nós, os homens, somos chamados a cooperar com quem? Com o Criador. Exatamente. Só para sermos mais assim claros, também podemos encontrar o mesmo dentro da Igreja de Deus. Por exemplo, quando nós pegamos o dia do sábado e transformamos em dia do homem, por exemplo, na questão do dia da apreciação do pastor, na questão do dia dedicado mais para as crianças, tanto para a mulher, assim como para outras datas de celebrações, nós vimos que isso aí são apenas tradições, são preceitos dos homens. Não é que Deus terá colocado como um mandamento, que em algum momento acaba invertendo aquilo que seria o foco principal deste dia, porque o foco principal deste dia é Deus. Deus é o centro de todas as atenções
deste dia. Mas quando essas celebrações ocorrem justamente nesse dia, o foco já não é Deus como tal. O foco vai para os homens. Por exemplo, se nós colocássemos como um dia de graduação, o dia do sábado, por exemplo, será que nós achamos que as nossas atenções estão viradas a 100% para Deus ou para as pessoas que vão passar pela graduação? Claramente que será para as pessoas que vão passar pela graduação. Não, esse tipo de atividades que viram aquilo que é o objetivo do dia do sábado, por exemplo, são meramente preceitos dos homens, não tem nada a ver com o mandamento divino. Então, são práticas que podemos encontrar em quase todas as igrejas, podemos encontrar lá preceitos dos homens que ferem ou não ferem, mas que não estão de acordo com aquilo que é o mandamento divino. Então, chegamos assim ao fim do estudo da nossa lição, a lição número 10. Queremos desde já agradecer pela presença dos irmãos que nos acompanharam até aqui e também pela presença dos dois irmãos que estiveram nos ajudar a compreender esta lição. Queremos abrir este espaço para últimas considerações. Irmão Rogério, pode deixar as suas últimas considerações. Desde já, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, irmão Cipriano, pelo convite. Em jeito de últimas considerações, eu até diria ler com os irmãos o livro de 2 de Timóteo, capítulos 3, versículos 16 e 17. É um texto conhecido pelos adventistas quando nós falamos das Sagradas Escrituras, não é? Que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, diz o seguinte, que toda a Escritura, o Antigo Testamento ainda continua estando em vigor, assim como o Novo Testamento, não é? Porque se as pessoas querem tirar o Antigo Testamento, automaticamente nós tiramos a criação. Então, vamos nos aliar no evolucionismo, não é? Enquanto Deus diz que no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Agora, existem coisas que eu costumo dizer, mesmo que você desenhe para o ser humano, quando esse ser humano não quer tirar todos os conceitos que vinha bebendo durante muitos anos, vai ser difícil. É importante que você estude e o Espírito Santo vai te capacitar você a perceber aquilo que nós estamos a dizer aqui, não é? Isso é muito importante. Deixo este conselho para o irmão. Muito obrigado. Irmão Júlio, obrigado pela sua presença. Pode deixar as suas últimas considerações. Muito bem. Gostaria aqui de ler 2 textos do Espírito de Profecia, ok? Mais um texto bíblico. Então, no livro Grande Conflito, capítulo 35, aqui vamos ler uma pequena citação que diz o seguinte: nunca se deve permitir que homem algum dite o dever da consciência. Então, nós temos liberdade de consciência. Então, a adoração não depende do quê? Dos seres humanos, porque a adoração, na verdade, ela está centrada entre o homem e o seu Deus. É claro que nós estamos inseridos numa comunidade cristã, que ela é baseada também de doutrinas, de regras, mas essas regras devem estar enraizadas ou alicerçadas em quê? Em Cristo, como nós também estudamos aqui. Então, nenhum homem deve ser, na verdade, o guia da consciência do outro homem, não é? Então, continuando, da revista, né, Review and Herald, de 1895, lemos o seguinte: o papado não está apenas em Roma, ele existe onde homens assumem a autoridade sobre a fé dos outros. Então, hoje em dia, infelizmente, nós encontramos este tipo de espírito, o espírito papal, dentro da igreja de Deus. Então, a Bíblia, assim como o Espírito de Profecia, deixa bem claro, né? Se nós vamos para o livro de Atos 5:29, diz: mas importa obedecer o quê? A Deus do que os homens. Então, se chegamos até esse nível, onde homens tentam substituir, não é? O lugar que pertence a Deus, se constituindo papas dentro da igreja, não devemos fazer o quê? Obedecer a eles. Mas sim importa obedecer o quê? A Deus do que aos homens. Muito certo. E para terminarmos aqui no estudo adicionado, no último parágrafo, encontramos o seguinte, que está no livro Atos dos Apóstolos, na página 301. O seguidor de Cristo enfrentará raciocínios falazes,
contra os quais o apóstolo advertiu os cristãos colossenses. Enfrentará interpretações espiritualistas das Escrituras, mas não deve aceitá-las. Sua voz deve ser ouvida na clara afirmação das verdades eternas das Escrituras. Então, queremos deixar essa citação em jeito de fecho e apelarmos a cada um dos irmãos que têm nos acompanhado, assim como aos demais, para que cada um de nós possa entregar a sua vida a Cristo e possa ter uma experiência de comunhão genuína com Ele, pois é em Cristo onde nós encontramos o verdadeiro conhecimento e a verdadeira sabedoria, para que possamos estarmos enraizados nele e não sejamos levados ou enganados por vãs doutrinas. Então, nós nos despedimos desta forma, contando com a presença dos irmãos para mais um estudo da lição na próxima semana. Que Deus possa vos abençoar, em nome de Jesus. Amém. 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 IAG, juntos avançaremos.